She stayed angry. Ela ficou brava. Bom, stay é ficar. Então, ela ficou brava. She stayed angry. Certo? Não. Errado. It's staying cold. Está ficando frio. Bom, teacher, stay é o verbo ficar. It's staying, está ficando. It's staying cold, está ficando frio. Certo? Não, não está certo. Olá, amigo do Inglês Minuto. Eu sou o teacher Carlos e nessa aula, quando stay não é ficar, nem sempre você vai usar stay para dizer ficar em inglês. Eu vou explicar por que você não pode usar stay para tudo aqui. Mas antes disso, responda aqui nos comentários o que falta para o seu inglês decolar. Comenta aqui, eu quero saber, eu leio todos os comentários. Vamos para a aula então. O verbo to stay, que significa ficar, em uma primeira tradução, tem o sentido de permanecer ou se hospedar, né, em algum lugar. When I'm in New York, I always stay at the Ritz. When I'm in New York, I always stay at the Ritz. Quando estou em Nova York, eu sempre fico no Ritz. Ritz é o nome do hotel, né? Stay é o verbo ficar. Até aí tudo bem, eu permaneço no Ritz, eu fico no Ritz. Segunda frase, I'm going to stay at my mother's. I'm going to stay at my mother's. Vou ficar na casa da minha mãe. Stay, ficar, permanecer. E a terceira frase, I stayed up all night. I stayed up all night. Eu fiquei acordado a noite toda. Up, aí da ideia de ligado, acordado. Então veja que o stay, nessas três frases, dá a ideia de permanecer ou ficar. Né? A ideia de permanência em um estado ou a permanência física, né, de alguém ou alguma coisa. Esse é o uso de stay em inglês. É só para isso, teacher? Praticamente só para isso. Por quê? Porque o verbo ficar é muito versátil no português. Você fica bravo, você fica em um lugar, você fica doente, um carro fica quebrado, entre outras coisas. O verbo ficar, telefone fica sem carga. Então o verbo ficar em português, ele tem vários outros significados além do permanecer. Dá a ideia também de se tornar alguma coisa, o ficar em português, né? Só que em inglês eu não uso stay. Em muitos casos o verbo stay não é usado como um verbo equivalente ao ficar no português. Então vamos aí, frase por frase, desvendando o stay para você. Muitas vezes to be, get, go, o verbo to grow, turn e become, além de outros, são alguns aí que equivalem ao verbo ficar em português. Colocar frases para você entender, né, a abrangência do ficar em inglês. My office is on the 7th floor. My office is on the 7th floor. Meu escritório fica no 7º andar. Veja que o verbo to be aí, né, ó, is. Se eu dissesse meu escritório é no 7º andar, funcionaria? Funcionaria. Ah, meu escritório no 7º andar. Ele fica no 7º andar. Ah, teacher. Então, não dá para falar que o seu escritório stays on the 7th floor. Não. Então, my office is, e não é my office stays. Muito importante dizer, né? Olha só a perguntinha na segunda. Where is the hotel located? Where is the hotel located? Onde fica o hotel? Se eu traduzir isso ao pé da letra, onde o hotel é localizado? Né? Ah, teacher, mas dá para falar onde o hotel fica localizado? Ok. Mas quando eu vou dar uma referência de um lugar em inglês, o verbo to be cai muito bem. O verbo stay, mas teacher, o hotel fica lá, o hotel não sai de lá, ele permanece lá. Posso usar o stay? Então, fica estranho em inglês. Vai no verbo to be, que é mais jogo, certo? Aquela coisa da tradução literal. Tem gente que quer lavar a honra da tradução literal com sangue, mas não é assim. Nem sempre a tradução literal vai funcionar. A última aqui, where's the bathroom? Where's the bathroom? Onde fica o banheiro? Onde é o banheiro? Então você viu que o verbo to be aí, né, todos com is, dá a ideia de ficar, localização. Nós falamos, onde fica o banheiro? Nós também podemos perguntar onde é o banheiro. Dá na mesma, né? Então, aqui, você vai usar o verbo to be, não vai usar o stay
right? Localização, onde é um lugar, onde fica um lugar, é o verbo to be, não é o verbo to stay. Aqui também, olha só, estamos falando aí de estados emocionais, estados físicos. I was shocked. I was shocked. Eu fiquei chocado. Mas teacher, was não é passado to be, não é eu estava chocado? Também, mas pode falar que você ficou chocado. He was sad. Ele ficou triste. Ou então ele estava triste. Verbo to be. Né? Cuidado. Estava não é stayed. Cuidado. A pronúncia é muito parecida, né? She got sick. Ela ficou doente. Eu poderia falar she was sick também, tá? Não é só o verbo to be que resolve aí não, tá? O get também pode ser usado. Então, quando você fala de estado emocional ou um estado físico, doença, por exemplo, vai usar o verbo to be ou o verbo to get. I was shocked, eu fiquei chocado. He was sad, ele ficou triste. She got sick, ela ficou doente. Agora, aqui outras maneiras de falar que alguém ficou com uma doença, né? She got the flu, she caught the flu, she had the flu. Ela ficou com gripe. Tá fazendo a pé da letra? She got the flu, ela pegou gripe. She caught the flu, também. She had the flu, ela teve gripe. The flu é a maneira de falar gripe. The flu é a forma curta para influenza, que você já deve conhecer, né? Mas the flu é a maneira mais popular de falar gripe. Não resfriado, gripe, aquela forte, né? Então, ao invés de she stayed with the flu, ela ficou com o gripe, né? A tradução literal, né? She got the flu, she caught the flu, she had the flu. Tudo forma aí dos verbos em passado, né? Got é o passado de get, caught é o passado de catch e had é o passado de have, no caso aí has, porque a terceira pessoa é um she, ok? Então não é she stayed with the flu. É um desses três verbos aí. Agora aqui alguns outros verbos que nós vamos usar com a ideia de ficar em português. My phone is dying. My phone is dying. Meu celular está ficando sem bateria. Aqui, né? Linguagem figurada, aí o verbo to die é o verbo morrer. Meu celular, meu telefone está morrendo. My phone is dying. Então, quando o seu celular morre em inglês, when your cell phone dies, ele está sem bateria. Linguagem figurada, obviamente. He's going bald. He's going bald. Ele está ficando careca. Bald é careca. To go, verbo ir. Ele está indo careca. Que estranho, né? Mas eu posso usar o verbo to go, né, junto com o verbo to be aí, para dar a ideia de que alguém, alguma coisa está ficando algo. Então, he's going bald é uma das maneiras de falar que a pessoa está ficando careca. Eu não falo he's staying bald. Não, verbo to stay. Eu posso usar o verbo to go, por exemplo, ok? E olha essa terceira e última que interessante. The children are going strong. The children are growing strong. As crianças estão ficando fortes. Aí é o verbo to grow, que é o verbo crescer. As crianças estão crescendo fortes. Estão ficando fortes. Temos que fazer aquela adaptação para o português, né? Mas em nenhuma dessas situações o verbo to stay. Como eu falei, ficar em português tem muitos usos, né? Além de simplesmente permanecer em algum lugar ou em um estado, né? Aqui, exemplos de verbos que não são verbos to stay, mas em português a ideia de ficar, né? Agora aqui, 3 frases com o verbo to turn, que o turn dá a ideia de uma mudança, né? The sky turned blue after the rain. The sky turned blue after the rain. O céu ficou azul após a chuva. To turn é o verbo virar. Ele virou azul. Teacher, o céu virou azul. Ficou azul. Né? Interpretando. He turned red when he realized his mistake. He turned red when he realized his mistake. Ele ficou vermelho quando percebeu o seu erro. To realize é o verbo perceber. Ok? No passado com ED, realized, percebeu.
He turned red. Ele ficou vermelho. Ele virou vermelho. Né? The leaves turned yellow in the fall. As folhas ficaram amarelas no outono. Fall é outono. Ah, teacher, eu já li autumn para outono também, tá? Eu posso falar autumn ou então fall. Então, the leaves turned yellow, no passado com ED aí, né? Turned, presente, turned, passado. As folhas ficaram amarelas. Então, olha só. The sky turned blue. He turned red. The leaves turned yellow. Turned blue, turned red, turned yellow. Então, quando algo fica uma cor, ou alguém fica uma cor, eu posso usar o turn. Posso falar também com situações de humor, né? O humor da pessoa ficou brava, ficou triste. Também eu posso usar o turn. Então você percebe que não é só o verbo to turn, não é só o verbo to get, para dizer que alguém ficou alguma coisa. Então, aqui essa aula é para abrir a sua mente, a partir daqui você começa a pesquisar mais, você vai entender que não é o verbo to stay que eu uso para essas situações de mudança de humor, mudança de cor. Por exemplo, aqui o verbo to become. O verbo to become, né, com O depois do C, no presente, porque aí todas estão no passado. O passado de become é became. Né? O verbo to become dá a ideia de se tornar algo. The room became silent when the movie started. The room became silent when the movie started. A sala ficou em silêncio quando o filme começou. A sala se tornou em silêncio. Fica estranho, né? Ela ficou em silêncio. Estava um burburinho, pessoal conversando, começou o filme. The room became silent. A sala ficou em silêncio. Não é o verbo to stay. A segunda. They became friends after working together on the project. They became friends after working together on the project. Eles ficaram amigos, ou amigas, né? Elas ficaram amigas depois de trabalharem juntos ou juntas no projeto. They became friends. Eles ou elas ficaram amigos, amigas. Se tornaram amigos, amigas. Pegaram a visão aí do to become. Passado became com A. Become com O é o presente. Became com A é o passado. Cuidado com a pronúncia. He became nervous when it was his turn to speak. He became nervous when it was his turn to speak. Ele ficou nervoso quando chegou a sua vez de falar. Turn é vez. Right? Became nervous. Ficou nervoso. Ele se tornou nervoso. Entendeu a ideia? Se eu traduzir ao pé da letra, ele se tornou nervoso. Fica estranho, né? Então, o become, presente, became com A, passado, né? Dá a ideia de se tornar algo. The room became silent. A sala se tornou silenciosa. A sala ficou silenciosa, em silêncio. They became friends. Eles ou elas se tornaram amigos, amigas. He became nervous. Ele se tornou nervoso, ele ficou nervoso. Olha só como nós abolimos esse uso do stay, né? Porque o stay em português, né, a primeira tradução é ficar ótimo, vou usar stay em tudo. Não, você está vendo aqui que não é bem assim. Agora, aquelas frases do comecinho do vídeo, uma delas eu já usei, do celular que ficou sem bateria, mas agora aqui, ó, ela ficou brava. 3 maneiras de falar que a pessoa ficou brava. She became angry. She got angry. She was angry. Pode usar o verbo to turn também aqui, mas aqui tem 3 frases onde você pode dizer que ela ficou brava. She became angry. She got angry. She was angry. Qualquer uma das 3 vai funcionar, não é o verbo to stay. E aqui, lá no começo também, está ficando frio. It's getting cold. It's turning cold. 2 maneiras de dizer que está ficando frio. Então agora você tem uma ideia mais ampla de como dizer ficar em inglês e não é só o verbo to stay. E se você ainda não respondeu, responda agora o que falta para o seu inglês decolar aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e ative o sininho para receber aviso sempre que tiver aulas novas aqui. Thanks a lot and see you next class.